voltamos com mais uma entrevista. Agora nesse mês da mulher, trouxemos uma mulher aqui em Atibaia, é muito conhecida. Estou falando da Roberta Barsotti. Tudo bem, Roberta? Tudo bom, Mariana? A Roberta, ela é a única mulher aqui da Câmara, né, que representa a cidade, foi eleita. E eu queria saber um pouco mais da sua vida pessoal, também da sua vida política. Começando que você é musicoterapeuta, né? Trabalhava na área da saúde mental. E eu queria saber o porquê que você resolveu ir para a área da política. Primeiro agradecer você, Mariana, o pessoal da TV Atibaia, pelo convite de poder estar aqui falando sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Na verdade, às vezes as pessoas, né, os meus clientes de consultório dizem, né, para mim, você entrou para a política? E eu costumo dizer, não, a política que me sugou para dentro dela. E foi um processo longo, assim como muitos brasileiros, eu já tive muita dificuldade de aceitar a política, não gostava, não me interessava, mas me casei com um político e naturalmente acabei participando, né, de algumas coisas, vinha na Câmara esporadicamente, mas sempre trabalhei na área social. Como você bem falou, a questão da musicoterapia, comecei trabalhando aqui em Atibaia com autismo, depois trabalhei muitos anos na APAI de Atibaia e trabalhei na área geriátrica também, com idosos nas ILPIs aqui do município. Então é natural que você você participe mais da área social, você vai tendo conhecimento de toda a dimensão da cidade, das áreas mais necessitadas, mais pobres, das necessidades de uma maneira geral da população e principalmente da população excluída. E aí ocorreu que, como eu trabalho como consteladora sistêmica também, que é uma abordagem que busca na família a origem de conflitos, eu sempre tive esse foco voltado para a família, essa preocupação da família e da inclusão. Porque dentro dessa abordagem nós acreditamos que quando existem pessoas excluídas da família, dentro de um conflito, por exemplo, quando um dos lados não sai bem, automaticamente ninguém fica bem. Então você começa a ter um olhar diferenciado, um olhar para o todo. E aconteceu que em 2015, em janeiro de 2015, eu recebi o convite para trabalhar na Secretaria de Cultura, assumi a Secretaria de Cultura e aí foi a primeira vez que fui de fato para o poder público, participar um pouco mais ativamente da política. E ali dentro da Secretaria de Cultura eu comecei a observar o quanto que as profissões, tá certo que vereança não é uma profissão, mas é uma atividade também. O quanto que se aproxima muitas vezes a atividade do vereador com a atividade do terapeuta, porque na verdade a atividade é a mesma, que é o quê? É ajudar, é incluir, é cuidar do município, cuidar da população, cuidar da cidade. E foi aí que você acabou tendo a vontade de entrar para essa vida. Exatamente, você vai entendendo que através da política, a política é a maior ferramenta de transformação social, na verdade é a única, é através da política que se criam as leis, que se muda toda a história de um país. E você vai entendendo que só através desse lugar, vamos dizer assim, você consegue implantar as ideias que você acredita, os projetos que você acredita, e em vez de você ajudar 2, 3, 4 clientes, pacientes no consultório, você consegue ajudar em larga escala, 30, 40, 50 pessoas, 1000 pessoas, através de um projeto de lei, por exemplo, de um projeto social. E foi aí que eu acabei me interessando e fui disputar a eleição, acabei entrando e estou aqui, aprendendo muito. E você escreve também sobre desenvolvimento pessoal. Você leva a sua trajetória como um desenvolvimento pessoal? Sem dúvida, é inevitável, como eu até coloquei, né? A hora que você começa a olhar a cidade e as pessoas de uma maneira diferente, automaticamente você leva isso para a vida profissional. Então, a minha abordagem é humanista, então quando eu estou aqui, eu procuro sempre olhar todos com igualdade, o não julgamento, a não exclusão e também o não assistencialismo. Eu acredito que a gente tem que desenvolver projetos e maneiras de fazer a população participar, mas não também oferecer a ela tudo que é necessário, que aqui na Câmara, todo mundo sabe, tem um histórico, né? As pessoas vêm muito aqui para pedir cesta básica, material de construção e infinitas coisas. E na verdade não é esse o papel do vereador. Então eu também tomo um pouco de cuidado com isso, com essa questão assistencialista. Eu prefiro
trabalhar de maneira humanista e transformar, nem que seja um pequeno grãozinho de areia, a sociedade à medida que as demandas vão aparecendo. Sim. Indo um pouco aí mais pro lado do mês da mulher mesmo, você é a única mulher aqui representando a cidade na Câmara. Você acha que ainda existe obstáculos e diferenças da participação da mulher na política? Olha, Mariana, aqui dentro da Câmara Municipal eu estou sendo muito bem recebida, fui muito bem acolhida de uma maneira geral, tanto pelos vereadores que já estavam na casa, pelos novos vereadores que entraram junto comigo, como pelos funcionários da Câmara. Então, nesse sentido, hoje, atualmente na minha vida, eu vejo que estou conseguindo desempenhar bem o meu trabalho. A gente tem feito uma parceria também. Mas é lógico que se a gente for olhar a história da cidade, a história do país, a participação das mulheres ainda é mínima. Se a gente pensar no nosso município, Atibaia tem 351 anos. Eu fui a 4ª vereadora eleita na história da cidade. Tivemos outras participações, tivemos uma prefeita nomeada, né, nos tempos mais remotos, tivemos vereadores que também assumiram, que tiveram o cargo como suplente, depois assumiram, desempenharam o trabalho, votaram leis, fizeram projetos, mas eleito mesmo, com o número de votos suficiente para conseguir entrar, fui a 4ª vereadora eleita. E nas cidades da região, nós temos vice-prefeitas, prefeitas, vereadoras em maior número do que Atibaia. Talvez isso se dê por uma cidade mais patriarcal, mais dessa cultura mais patriarcal. E a nível nacional, sim, são poucas senadoras, poucas deputadas, o número é muito desproporcional. É uma presidente que infelizmente Exatamente. não ficou. O momento que as pessoas esperavam e depositaram a confiança numa mulher, acabou que não, o mandato foi interrompido no meio, né, em decorrência de vários fatos que aconteceram. Mas sim, eu acredito que isso também não se deve, às vezes as pessoas veem isso só como uma questão de machismo, porque os homens excluem as mulheres, e faz um discurso muito feminista. Eu acredito sim nisso, é lógico que isso também acontece, mas eu vejo que as mulheres têm um desinteresse também pela política. Sim. Porque a demanda da mulher é muito grande. Se a gente for pensar lá na história, as mulheres só ficavam dentro de casa. Aí ela foi cada vez conquistando voto, aí foi a liberdade sexual através da pílula anticoncepcional, aí foi atingindo o mercado de trabalho, aí ela foi optar se ela poderia ter filhos ou não, e aí ela foi galgando cada vez degraus mais elevados, até chegar, por exemplo, à presidência da República. Só que o que acontece com isso? As suas funções, né, femininas, vamos dizer, cuidar da casa, cuidar dos filhos, elas permaneceram. Então, o que acontece? É uma sobrecarga. Então, como é que a mulher talvez vai se interessar por política, principalmente jovens, talvez assim, tomara que você se interesse. Acho que sim, porque senão estaria aqui escolhendo esse tema para entrevistar. Mas às vezes a moça, que você ainda é muito jovem, mas as mulheres que acabam de se casar, têm filho pequeno, trabalham o dia todo, chega em casa, tem que cuidar da casa, cuidar da criança, dificilmente ela vai se interessar por política, vai pegar um jornal para ler, vai estudar na internet um pouco mais sobre política, porque a demanda diária dela é muito grande. Ela acaba deixando de lado assuntos que ela às vezes até gosta, mas ela vê outras prioridades. Acaba dando prioridade para assuntos mais prazerosos, descansar a mente, dar risada com as amigas, internet, filme, novela, Netflix, e brincar com os filhos. Ela vai, ou então se dedicar única e exclusivamente ao trabalho dela, chegar em casa e se dedicar ao trabalho, eu digo, trabalho na sua empresa, no seu escritório, porque ela quer ser uma profissional de sucesso, então ela tem que conquistar isso. Então acaba sobrando pouco tempo para se interessar nos assuntos da política. Eu vejo e falo isso pela minha experiência, o quanto de tempo que eu demorei para entender. E não só isso também, a visão contaminada. Infelizmente a imagem do político não é positiva nesse país, que é resultado de tantas dificuldades que acontecem, de tanta corrupção, de tantas notícias ruins que a gente vê na televisão diariamente e há anos, né? Há gerações isso acontece. Então as pessoas veem a política como uma imagem negativa, né? As pessoas vieram falar para mim, puxa, mas por que você vai fazer isso? Você vai acabar com a sua carreira de terapeuta, por que você vai lutar por isso? Ou as pessoas associam o político à corrupção automaticamente. Então é difícil também a gente se expor a isso, aceitar esse destino, vamos dizer assim. E Roberta,
Como vereadora, como mulher, não só em Atibaia, qual a importância da mulher dentro da vida pública? Eu acredito, Mariana, que até a propaganda, né, diz que o lugar da mulher é onde ela quer estar. E eu acredito que deve haver equilíbrio e que as mulheres elas têm a contribuir, porque elas pensam diferente dos homens e os homens diferente das mulheres. Então eu acredito que esse equilíbrio ele deve acontecer. E no lugar onde tem mais mulheres existem outras ideias, outra sensibilidade, outro olhar. Por exemplo, as mulheres talvez, eu falo por mim também, às vezes eu tenho dificuldade mais, por exemplo, dentro da área de infraestrutura, de alguns projetos dentro de entender de asfalto, de buraco, essas coisas de trator. Mas a gente tem mais facilidade, por exemplo, na área da saúde, na área da cultura, na área da educação, principalmente, na área familiar, na angústia da população, por exemplo. Ontem eu estava conversando com uma moradora que tinha um problema com o lixo na frente da casa dela. Talvez o homem, por exemplo, é só um exemplo. Talvez ele não tenha a dimensão do tamanho que pode acarretar um problema de não poder colocar o lixo na rua. É a dona de casa que sabe isso. E eu vejo aqui na Câmara que muitas mulheres vêm aqui e falam, eu quero conversar com a vereadora porque ela é mulher e mulher entende mulher. E principalmente, é claro, a questão da violência, do assédio moral, essas questões da saúde da mulher também. A mulher ela se sente muito mais à vontade quando ela fala sobre esses assuntos com uma outra mulher. É necessário ter representantes, eu acredito, uma opinião mais minha, é que é necessário que haja representantes nessa área para tratar de assuntos que, querendo ou não, os homens, eles não vivenciam, né? Exatamente. Então é muito mais simples. Bom, já caminhando para o final da nossa entrevista, eu queria que você falasse para quem está em casa o que você acha, assim, uma opinião sua, tanto como vereadora quanto como mulher, o que falta no nosso país, seja em Atibaia ou no Brasil como um todo mesmo, para a sociedade ser uma sociedade mais justa? Olha, na minha opinião, a principal coisa que falta, Mariana, é a ordem. A ordem no sentido assim, do respeito e da presença. Eu falo isso, óbvio, como terapeuta de família, mas eu observo que quando uma criança, por exemplo, não respeita os pais, ela não vai respeitar o seu chefe, ela não vai respeitar as autoridades. E isso vai gerando um problema em larga escala, isso vai só... Então a gente vê que a sociedade hoje está completamente doente, né? Os pais eles ficam o tempo todo olhando no celular, não dão atenção para as crianças estão perdidas na escola, muitos professores também têm dificuldade familiares e acabam levando isso para a sala de aula. Isso vai conturbando cada vez mais a sociedade e isso gera o quê? Gera as pessoas com dificuldades emocionais, com transtorno de ansiedade, com psicopatia social, com a tendência à corrupção, à maldade. Então eu acredito que a sociedade ela tem que mudar um pouco esse olhar. Então você acha que seria um ingrediente aí que falta, seria o respeito, tanto no caso da violência contra a mulher, o desrespeito, o abuso, seria o respeito. Exatamente, porque quando se tem respeito, você tem isso muito forte dentro de você. Então automaticamente quando você vai para os locais, você não consegue agir de uma maneira diferente. E isso faz com que aos pouquinhos vão se mudando a característica da sociedade. Então acho que começa por aí. E é isso que vai gerar uma melhora da participação das mulheres na política, que a partir do momento que elas tiverem mais presença dentro da sua família, que elas tiverem um casamento mais equilibrado, filhos mais concentrados, ela vai ter tempo para olhar para outras questões, ela vai ter disponibilidade para ter outros projetos, autoestima para ela lutar pelos seus direitos, para ela ser uma melhor profissional, ela vai ter metas, ela abre o seu crescimento para o novo, vamos dizer assim. Mas eu acredito que o novo ele só chega quando a gente respeita o velho. É uma ordem, né, que segue. Claro, bom, eu quero agradecer a entrevista, eu acho muito importante você estar aqui na Câmara representando tanto as mulheres como todo mundo, é muito importante e foi por isso que eu pensei em te chamar para essa entrevista. Eu acho que seria muito legal ouvir de você a sua opinião sobre esse tema nesse mês.
E eu sei que agora a prefeitura ela tem uma programação, né, para o mês da mulher, se você quiser estar passando para as pessoas. Obrigada, Mariana. Aproveitar então fazer a divulgação. Na verdade é uma ação conjunta da Câmara Municipal, da Prefeitura, da OAB e do Conselho Municipal da Mulher. São ações que já aconteciam no município, mas a gente unificou, até para ter uma maior divulgação. Então agradeço mais uma vez a Atibaia TV por estar podendo divulgar que os eventos estão no site da Prefeitura, está no meu Facebook também. Mas eu aproveito para convidá-los, né, os internautas que estão assistindo, para uma palestra que eu vou fazer aqui justamente sobre esse tema. Convido você também, Mariana. Vou falar sobre a importância da participação das mulheres na política, que é o tema da nossa entrevista, mas vou falar algo bem esmiuçado, contando também uma trajetória e incentivando principalmente a mulherada a participar. Vai ser no dia 22 aqui no plenário da Câmara Municipal, às 19 horas. E no dia 29 vamos ter também a doutora Érica Nerusa, que vai falar sobre o projeto dela dos 40 mais, né, sobre o universo feminino, envelhecer com qualidade de vida, aqui também na Câmara Municipal. E fora esses dois que vão acontecer na Câmara, tem outros acontecendo nas UBSs, no CRAS, na Coordenadoria da Mulher, na Secretaria de Cultura e Eventos. Aliás, foi bom lembrar, no dia 30 de março, vamos fazer também um show, né, que chama Voz de Mulher, um projeto que a gente iniciou ano passado, com cantoras aqui da cidade, que também vão estar lá para mostrarem o seu trabalho, para também serem incluídas, né? São 10 cantoras que vão estar participando no show no dia 30 no Centro de Convenções, às 20 horas. Estão todos convidados e mais uma vez obrigada. Imagina, obrigada a você que está nos assistindo. E é isso, eu espero que vocês continuem acompanhando a programação da Atibaia TV no mês da mulher, ainda tem muita coisa pela frente e até a próxima.